Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para fazer um conteúdo que é mais ou menos a continuação do vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui para você no final desse vídeo, porque assim você pode conferir algumas sugestões que eu fiz de alimentação. Kátia, você é nutricionista? Não, ainda não. Kátia, o seu canal agora de receitas? Também não. Eu quero compartilhar com você vários conteúdos que fazem a diferença na minha vida, que têm me ajudado a superar diversas adversidades em relação à minha saúde, por exemplo, no sentido de ajudar você a ter uma maturidade mais plena realmente, como o nome desse canal sugere. A gente pode seguir a nossa jornada rumo ao envelhecimento, porque todos nós queremos viver muito, mas nós queremos viver bem, desfrutando de uma boa qualidade de vida. E eu vim trazer para você hoje uma sugestão com uma receita sim, que eu vou falar para você essa receita, mas eu vou deixar também todos os ingredientes aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo não tem patrocínio da marca que eu vou compartilhar com você aqui. E se você ainda não me conhece, meu nome é Kátia Ruvena, eu sou profissional de educação física, trabalho nessa área de envelhecimento ativo, de educação para a saúde, tenho compartilhado também prática de exercícios físicos. Toda segunda-feira eu disponibilizo um vídeo para você, sobretudo mulher que quer recuperar a sua massa muscular. Olha só, esse macarrão aqui é uma marca que eu uso sempre. Esse é um macarrão de arroz. Eu não consumo trigo. A maioria das pessoas que convive comigo já compartilha de várias sugestões de receitas, muitas vezes produtos, porque sabem dessa minha escolha. Eu tenho observado em meu corpo cada vez mais uma melhora ao proporcionalmente à minha isenção de glúten e de lácteos. Eu tenho uma experiência aí bem marcante em relação a esses dois produtos. Depois você pode conferir os outros vídeos. Essa marca aqui de macarrão de arroz, ela tem tanto na versão comum, que é esse daqui, que é o mais clarinho, quanto na versão integral. O integral, ele é mais firme. Esse macarrãozinho de arroz, ele é muito saboroso, a gente precisa saber fazer. Ele demora um pouquinho mais para alcançar, para atingir o ponto de cozimento. Ele tende a ficar um pouquinho mais al dente. E aí você vai ter que monitorar o tempo de cozimento, pegando uns fiozinhos de vez em quando, para testar tanto o sabor quanto a textura, a consistência dele, para ver se está no ponto que mais agrada a você e a sua família também. Olha, como eu preparo esse macarrão? Eu coloco a água para esquentar como um macarrão comum. E eu coloco somente óleo, porque o óleo vai criar aquela natinha ali em cima, vai ajudar na fervura mais rápida da água. Eu vou usar normalmente a metade desse pacote. Eu quebro esse espaguete ao meio. Esse daqui é um espaguete. Eu quebro ao meio e aí eu vou colocar na água fervente, vou colocar o sal e eu vou mexer com aqueles garfos longos. Eu fico soltando esse macarrãozinho, porque a tendência dele é aderir um no outro. Então, eu fico movimentando os fiozinhos para ajudá-los a soltar, para que eles não fiquem grudados, porque senão fica aquele bloquinho de macarrão e é muito ruim porque a gente perde. Então, eu de vez em quando vou lá, mexo, vou vendo se eles estão soltinhos. Ele aceita esse tipo de movimento, ele não vai desmanchar como os outros macarrões aí de sêmola e outras de trigo normalmente, que são mais macios. Esse daqui, ele é mais firme, portanto, a gente pode ir lá de vez em quando e mexer um pouquinho e vai soltando esses fios.
Quando eu percebo que ele já está na consistência que me agrada, a gente, lógico, não vai deixar esse macarrão cozer aí até ele desmanchar. A gente vai testando o ponto de cozimento dele para ver se ele alcançou aquela consistência que agrada. Quando ele atingir essa consistência que agrada você, você vai escorrer, como a gente faz com outros macarrões também. Eu somente vou escorrer, eu não lavo o macarrão. Eu vou apenas escorrer esse macarrão. Como eu vou preparar esse recheio? Eu vou exemplificar para você como se eu fosse fazer de carne. Mas eu uso frango desfiado também, eu também uso sardinha, atum. Eu vou usar aqueles alimentos que eu gosto de incorporar nesse molho. Quando eu vou fazer de carne, eu sempre vou fazer um refogado dessa carne. Eu vou colocar um pouquinho de óleo, ou azeite, ou manteiga, se você não tem restrição em relação aos lácteos. E aí eu vou refogar alho, cebola, do jeitinho que a gente vai preparar um molho. Quando eu faço com carne moída, primeiro eu jogo a carne moída e eu vou refogar essa carne até ela secar um pouco daquela água e ficar mais soltinha. E o primeiro legume que eu vou acrescentar é a cenoura, cortadinha em cubinhos. Eu vou colocando, acrescentando a esse molho os legumes que eu quiser acrescentar, de acordo com o tempo de cozimento de cada um. Quanto mais rápido o tempo de cozimento, mais por último esse alimento vai ficar. Então, por exemplo, eu começo com a cenoura, depois de um tempinho de cozimento, eu já acrescento o milho, depois eu coloco ervilha, por exemplo, aí eu quero colocar brócolis, eu deixo por último também. E vou fazendo, eu gosto bastante desses molhos bem encorpados, bem enriquecidos mesmo. A minha filha fala que eu me aproveito do molho quando ela vem comer comigo para poder empurrar alimento saudável para ela. Eu gosto bastante desses molhos nutritivos, com muito ingrediente, ficam muito ricos, eu gosto muito, porque aí eu como apenas o macarrão, já é suficiente para mim. Eu vou acrescentar o molho de tomate e vou apurar aquele molho do jeito que eu gosto. E aí depois eu vou jogar esse macarrão dentro do molho. Eu pego aquele macarrão escorrido e vou jogar dentro desse molho, ainda com o fogo ligado. Eu baixo o fogo e eu vou pegar aquele garfo grandão, vou juntar mais um e vou incorporando esse molho, mexendo aos pouquinhos nesses fios ali, para ajudar esse molho incorporar em todo o macarrão, para não ficar nenhum fiozinho ali sem a, a presença desse molho ali. Vou mexendo aos pouquinhos assim, vou soltando, pronto, desligo o fogo e é dessa forma que eu preparo. Você pode utilizar os alimentos, as verduras ou legumes que você mais gostar. Fica muito saboroso, ele pega bastante o tempero também. Ele não vai te causar aquele desconforto que o trigo, o macarrão de trigo, ele provoca, porque normalmente depois do macarrão de trigo, a gente tende a produzir gases, a ficar com o abdômen mais inchado. Isso tende a acontecer quando a gente ingere esses alimentos com trigo. Ele tende também a dar uma sensação de empazinamento mesmo, né? E ele com certeza produz uma inflamação em nosso corpo, como todos os outros alimentos à base do trigo e quando a gente usa os lácteos também. Eu tenho feito essa opção em minha vida porque eu quero demais envelhecer com qualidade. A gente sabe que podem acontecer inúmeras possibilidades, acidentes, imprevistos, várias situações que estão fora do nosso controle. Nós não temos controle sobre várias coisas que acontecem em nossa vida, mas sobre aquelas coisas que nós temos condições de controlar, nós precisamos ter essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade desse autocuidado.
e dessa autopreservação, sobretudo. Em relação a esse molho, o que eu quero acrescentar aqui para você eu começo pela carne, caso eu vá preparar esse molho com carne moída, mas ou então com frango também. Eu começo dessa mesma forma, nessa ordem, nessa sequência. Mas se eu for usar sardinha ou atum, por último, eu vou começar refogando alho, cebola no óleo, vou começar pela cenoura cortadinha e por último eu vou deixar a sardinha e o atum, porque eles já estão cozidos, eu só vou acrescentar nesse molho e vou deixar ele apurar um pouquinho. Tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado. Deixe seus comentários aí embaixo. Coloque a sua própria experiência. Eu quero saber se você tem experimentado. Eu propus no vídeo anterior 100 dias, zero glúten e zero lácteos, porque eu estou passando por esse processo que é sugerido pela doutora Kátia Haranaka. Vocês, se procurarem no YouTube, vão achar diversos vídeos dela com verdadeiras aulas explicando o poder dessa isenção do glúten e do lácteo da vida da gente. A gente vai, com o trigo, com a presença do trigo e dos lácteos, a gente vai produzindo uma inflamação em nosso corpo que ela é muitas vezes indetectável a diversos exames. E aí cada um de nós vai manifestar um tipo de adoecimento de acordo com a nossa própria fragilidade. E por isso a gente tem visto tantas pessoas sofrendo com tantas ites da vida aí. Um dia eu vou compartilhar minha experiência em relação ao leite, justamente por causa de uma sinusite que eu amarguei ao longo de anos, mas vai ficar para outro vídeo. Agora eu quero compartilhar com você aquela parte mais preciosa de todo o conteúdo que eu entrego aqui para você, que é a palavra de Deus. Porque as minhas palavras, os meus vídeos, o YouTube, tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Está lá no livro de Mateus, o capítulo é o 19, o verso é o 26, que diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Portanto, pare de dizer que é impossível você parar de comer trigo e lácteo. Porque se você buscar em Deus essa direção, se for algo realmente que vai fazer a diferença em sua vida, que vai realizar uma mudança significativa em seu organismo, eu tenho certeza que Deus vai ajudar você, vai te dar forças e vai ajudar a você desenvolver estratégias para conseguir, porque Ele quer o melhor para você. Se Ele me permitiu conseguir, Ele vai permitir que você consiga também. E aí, eu vou convidar você para me seguir em outras redes sociais, se você ainda não segue. Eu estou lá no Instagram como @Kátia Rovena, que é um perfil que trata de educação sexual à luz da palavra de Deus. E lá tem um outro perfil também, que é o @a maturidade plena, que é linkado aos conteúdos desse canal aqui, que eu estou começando agora. No meu perfil Kátia Rovena já é cheio de conteúdo, portanto, escolha aquele que você quer conhecer, inscreva-se nos dois, siga lá os dois, e depois você compartilha comigo quais são as suas impressões, o que você mais gostou, o que é que tem contribuído de alguma forma com a sua própria vida. Eu quero muito ter esse retorno de você. Sugira também conteúdos, sugira outros assuntos que você gostaria de ouvir falar aqui nesse canal e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Eu espero que você já esteja inscrita ou inscrito, senão eu puxarei a sua orelha. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.